Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto escolhido para destaque nesse vídeo, ele saiu numa revista Eletrônica Total, número 14, de 1989. Mas é um projeto atualíssimo, principalmente pelo fato de usar material reciclado e porque ele pode ser implementado no ensino de tecnologia no nível fundamental e médio. E até mesmo como experimento para aqueles que são makers e gostam de ficar tentando coisas diferentes com materiais alternativos e até como parte de outros projetos. Trata-se de um galvanômetro elementar. Naquela época, os galvanômetrozinhos de bobina móvel ou de ferro móvel, eles eram difíceis de encontrar e caros. Então, muita gente, às vezes, improvisava isso no experimento, tinha necessidade de utilizar um detetor de corrente num experimento, numa montagem, e não tinha como. Então, havia improvisação, como falamos, né? Você podia montar um galvanômetro usando peças comuns. E nós nos baseamos numa bússola, aquelas bússolazinhas que até hoje você pode encontrar à venda em certas papelarias, em certas lojas de armarinhos. São pequenininhas e são eficientes, porque elas detectam realmente um campo magnético fraco. Então, qual que era a ideia? Nós enrolamos duas bobinas, ou uma bobina com continuação num segundo segmento, e colocamos no meio delas uma bússola. Assim, usando o fio esmaltado comum que a gente poderia obter de um transformador velho, de uma campainha ou de um motor, a gente podia construir um galvanômetro bastante sensível, conforme vocês podem ver aqui nessa figura. Ele era capaz de detectar corrente de microamperes, e é hoje também. E detectando corrente de microamperes, você podia fazer experimentos com geradores alternativos, por exemplo, uma pilha de moedas. Se você colocasse o papelzinho molhado em água e sal entre duas moedas diferentes, não podem ser iguais, tem que ser de materiais diferentes, pegue uma escura e uma clara, que elas são de materiais diferentes, e aí você consegue gerar uma tensão que esse galvanômetro detecta. Então você pode utilizar isso em experimentos em sala de aula para detectar correntes, por exemplo. Você pode medir correntes que passam por um condutor e um isolante. Você pode medir correntes de um sensor, que você faça um experimento, por exemplo, com LDR. Então, dá para você empregar esse galvanômetro elementar numa série de experimentos envolvendo geradores alternativos. Lá no nosso site, nós temos diversos galvanômetros elementares. Nós temos galvanômetros construídos com agulha comum, galvanômetros com latinhas, galvanômetros com molas, por exemplo, que acionam, que contraem quando passa uma corrente e assim movimentam uma agulha, né? Seria o galvanômetro, o medidor de corrente de ampere, por exemplo, que funciona segundo esse princípio, né? E é muito interessante essa montagem do ponto de vista didático. Nós estamos preparando um artigo mais completo sobre esse galvanômetro, com a finalidade de ajudar os professores a implementar nos seus cursos de tecnologia em nível fundamental. Aguarde! Se você gostou desse vídeo, veja os links dos artigos que nós já temos, inclusive esse mesmo, para que você o monte, e deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal.